a evolução histórica, né, da nossa economia, toda vez que tivemos crises como a dos últimos anos, a gente interpretou aqui no comportamento da economia um crescimento econômico expressivo. Então, é esperado, obviamente, que os próximos anos tenham um investimento expressivo em infraestrutura e que o Brasil, obviamente, retome o seu crescimento econômico e, obviamente, o mercado da infraestrutura pesada está alinhado com essa perspectiva, né? E, obviamente, o Brasil vem mitigando alguns riscos. Eu acho que o principal risco até então é o risco jurídico dos contratos de concessão, o risco do marco regulatório das agências reguladoras, e isso, obviamente, tem sido mitigado com as novas atualizações dos marcos legais. Aí é portaria, obviamente, medidas provisórias, leis e entre outros. Nos 100 primeiros dias, a gente já tem um desempenho expressivo com relação a concessões. Então, a gente está falando aí de quase 2 bi de investimento, ainda somando os últimos leilões que nós tivemos na semana passada em Santos, né, que a Hidrovias do Brasil levou o terminal de fertilizante e sal, e a Donai levou o terminal de líquido. Investimentos em aeroportos, a própria concessão da Norte e Sul e, obviamente, novos projetos de terminais portuários. Então, a perspectiva ela é interessante, só que o tempo de resposta do mercado, obviamente, existe esse delay, né? Então, para as empresas que são projetistas, devem entrar nos próximos meses aí com chamamento de projetos e, de fato, isso só vai repercutir em termos de construção mais para frente. Mas a perspectiva é boa. Quando a gente entra para o Porto de Santos, eu vou passar reto, porque eu acredito que todo mundo tenha conhecimento desse ambiente. Eu estou falando do principal porto, obviamente, da América Latina, do Hemisfério Sul. A gente responde aí por 1/3 da balança comercial. 65% do PIB está na nossa Interlândia, ou seja, existe espaço para crescimento, não precisa ir muito longe. Nós fizemos uma clusterização aonde está a região da Libra, para quem conhece Santos, para concentrar 100% da demanda de celulose que existe no Sudeste, né? Praticamente 50% dessa demanda está indo para Paranaguá, para São Francisco, e a gente tende a recuperar essa carga de volta para Santos. A mesma coisa para fertilizante, né? Mais de 5 milhões de toneladas são operadas em outros estados que poderiam ser operadas em Santos. E existem novas cargas que nós estamos prospectando, como pellet de cana-de-açúcar, mas a infraestrutura ela é fundamental. Então, a perspectiva de Santos para os próximos anos é, de fato, investimento em infraestrutura e repaginação, né? Modernização dos terminais, alinhamentos de berços e, obviamente, a concessão da dragagem, que já saiu na imprensa também. Eu vou passar por estatísticas, mas, de fato, é um porto que tem uma densidade de operação expressiva, tem conexões de todos os tipos. Isso é uma vantagem frente a outros portos. E a própria mudança do sistema tarifário que a ANTAQ publicou há 2 meses vai fazer uma movimentação no mercado de transporte de concentração e adensamento de operações. O que eu quero dizer com isso? As cobranças das tarifas de infraestrutura hidroviária, né, aquaviária, vão ser em função de tonelagem bruta de embarcação. Muitos portos cobram hoje em função de carga movimentada. Então, aqueles superconteneiros que paravam num porto só para fazer uma descarga de vazio, vai tender a parar no porto para fazer a movimentação completa. Então, navios que tocam, por exemplo, Navegantes, que tocam Itapuá e Santos, tendem a escolher um porto para tocar, né? E aí, obviamente, existe um adensamento de movimentação entre portos. Então, aí surge a disputa entre os 3 remanescentes terminais de contêiner que nós temos em Santos contra os tupes do resto da costa do Sudeste. Alguns números. Santos vai continuar sendo o maior porto brasileiro, e uma coisa que chama atenção aqui é a característica de ser multipropósito, ou seja, a gente atende qualquer tipo de carga. Então, qualquer novo cliente que esteja na nossa Interlândia, ele é bem-vindo, obviamente, está na nossa esfera de prospecção.
Crescimento vegetativo, ou seja, independente da gestão da autoridade portuária ou dos próprios terminais, a tendência sempre é de crescer a operação e atender o crescimento da economia. Aqui nós estamos falando muito de commodity, né? Então o Brasil se posicionou como price maker em celulose, em soja, milho, algodão. Isso tudo, obviamente, sai no formato de crescimento vegetativo da própria economia brasileira. Bom, o que a gente tem feito na gestão, e mais para o final eu vou falar sobre investimento de fato. A missão que foi dada para essa gestão foi, limpar a empresa do ponto de vista de passivo, então, vários cortes de contrato. A gente conseguiu, nos primeiros 100 dias, no primeiro quadrimestre, na verdade, fazer o melhor lucro da empresa em 18 anos, enxugamos mais de 30% dos contratos, fizemos revisões tarifárias, né, de contratos de transição da ordem de 75%, e é incrível que esse 75% de reajuste forçou os operadores a performar melhor o terminal e o nosso faturamento, em alguns contratos, aumentou em 120%. Então, aqui um ponto importante é como você atua junto com o seu cliente para ele sair da zona de conforto e, de fato, operar mais. Mostrar eficiência portuária. E é engraçado porque nas gestões anteriores... eu estou com uma certa dificuldade aqui nesse negócio. Nas gestões anteriores, o reajuste contratual sempre foi o GPM, como se fosse um contrato de real estate clássico. Aqui a gente fez precificação com planilha aberta, ou seja, uma avaliação da operação do terminal de fato, e reajustamos todos esses contratos. E um ponto importante que surgiu nesse reajuste de contrato foi a discrepância que a Transpetro teve no nosso contrato dentro da Lemoa, né? Então, uma empresa que é a maior operadora de petróleo do país remunerava de forma subestimada a autoridade portuária pelo seu custo contratual, né? Então, todos esses contratos, independente do tamanho do player, estão sendo revistos. Acho que o ponto de destaque aqui... Oi, desculpa. Bom, fizemos cortes de custos, né, na folha. Temos um PDV aprovado aí para os próximos 2 meses. Deve lançar em outubro. Só para ter uma noção, são 1.300 colaboradores diretos, 900 indiretos. E a gente pretende atuar com 500 pessoas aderindo ao programa de demissão voluntária. Além disso, obviamente, tende a gente fazer um enxugamento maior na empresa para qualificar ela para privatização. Concessões, aqui que é o assunto que interessa aos senhores. Na ideia de privatizar, e o modelo que a gente está discutindo para privatização é a abertura de capital, a gente tem que deixar a empresa mais leve e fazer contratos de subconcessão. Então, praticamente, o que a gente está discutindo aqui? Utilities, a empresa, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, uma estação de transbordo de resíduo. A ideia é colocar os 3 ativos no único contrato e fazer a concessão com o contrato clássico de saneamento, tá? O objetivo aqui não é nem receber outorga pelo contrato, é de fato ter o menor custo para o usuário final. Até porque a nossa estratégia de cobrança e de faturamento, ela está calcada em dois grandes faturamentos. Um, que é a inframar, ou seja, eu vou cobrar por tonelagem bruta da embarcação, e a segunda seria o real estate, ou seja, a cobrança pelo patrimônio imobiliário do porto. E simplificar a relação entre a autoridade portuária e os arrendatários. Na verdade, o que a gente está propondo é, de fato, uma tupização, ou seja, transformar todos os terminais arrendados em terminais de uso privado. Ou seja, eu vou internalizar os ativos de berço dentro do contrato e cada um vai cuidar do seu quadrado. E, principalmente, dedicação de berço. Hoje existe uma crise muito grande, você tem muitos berços públicos e conflitos de preferência, né? A gente brinca que no Porto de Santos você tem o
o cartão Black, o Black Signature, você tem vários direitos de preferência e no final você não consegue melhorar a operação porque um fura a fila do outro por acessar uma preferência. Aqui, o nosso objetivo é criar um algoritmo de maximização da sequenciamento do navio, mas cada berço é tocado pelo seu terminal privado, ou seja, ele vai otimizar e vai extrair o máximo possível da operação dele. Até porque eu vou cobrar dele por fazer esse processo de transferência de berço, né? Eu falei do contrato de utilities. O segundo é Itatinga, né? Nós temos uma PCH em Bertioga. Ali, o objetivo é fazer o shutdown da usina e depois fazer um chamamento para ver se alguém tem interesse de explorar a energia naquele ambiente. Mas, obviamente, no momento que Itatinga deixa de ser um ativo portuário, quem vai coordenar esse processo de licitação vai ser a própria ANEEL. Mas hoje, Itatinga está dando 30 milhões de prejuízo por ano e, obviamente, é uma política de stop loss, né? Desliga, a gente se pluga na CPFL e compra energia no mercado livre, no mercado contratado de longo prazo, oferece um PPA do porto para o mercado privado de energia. Só para vocês terem noção, nós estamos falando de em torno de 60 megas de capacidade necessárias para fornecer para todo o complexo portuário, né? Sendo que Itatinga hoje gera 8, 10, ou seja, eu não consigo fornecer para todo o porto e ela é deficitária. Então, a nossa decisão foi desligar a usina. Terceira concessão, terceiro assunto, né? Canal, que é o principal ativo do porto. Aliás, é onde todas as cargas se encontram. Nós fizemos o kick-off dos estudos para concessão semana passada. Foram 16 empresas autorizadas a fazer o estudo. O ambiente que a gente está criando para essa discussão é justamente deixar transparente a conversa com o mercado, ou seja, essas 16 empresas elas tendem a ser a interlocução entre a gente e o mercado, e o objetivo principal não é ter um estudo completo sobre a concessão do canal, mas ter os parâmetros e os princípios, como, por exemplo, gestão de risco, alocação do risco da concessão, os SLAs, ou seja, como é que eu vou medir esse contrato, né? Então, de forma simplificada, quanto mais navios a gente conseguir fazer movimentos por dia, melhor é a remuneração dessa concessionária, né? E você pode criar indicadores derivativos, como, por exemplo, tonelagem movimentada, valor real da carga movimentada e assim por diante. Ou seja, o principal objetivo no final do dia é aumentar a capacidade do canal, e isso envolve, obviamente, obras de dragagem, aprofundamento, né? Nós já estamos contratando projetos para engenharia e licenciamento ambiental para o aprofundamento do canal para menos 17 e aumentar a largura do canal para receber navios maiores, né? E isso, obviamente, ser integrado na concessão como dredging capital no processo de gestão do canal. Dentro da própria concessão do canal, também a gente está incluindo o monitoramento ambiental, o VTS, né, que é o Vessel Traffic Service, são todos os sensores para controle da navegação e otimização do sequenciamento, né? Aí estamos falando de radar, AIS, enfim, todos os equipamentos, mais focado para a indústria de tecnologia de fato. Também está no escopo do estudo o serviço de rebocadores, combate a vazamento de óleo, a dragagem em si, obviamente, que é o maior custo global do contrato, e sinalização e balizamento. Então, todos os elementos que criam, de certa forma, impedância para a movimentação do canal estão no escopo da concessão. Obviamente, a gente abriu uma discussão com o mercado para entender melhor se tudo isso faz sentido estar no mesmo contrato ou se a gente pode fazer um split em um ou mais contratos, 2 ou mais contratos, tá? Mas, de fato, o objetivo é garantir que problemas operacionais sejam saneados pela otimização da atracação. Só para você ter uma noção, hoje a Santos Brasil, que está na ponta da praia, né, do lado do Guarujá, eles perdem 2 horas por dia operacionais pelo sequenciamento da atracação. E, às vezes, é um atraso de 15 minutos que você tem no processo de amarração e desamarração, ou 15 minutos que demora para chegar
um prático ou um rebocador, ou a equipe ou a saída de um navio na frente de outro, enfim. Ou, por exemplo, um navio que é desatracado para depois reatracar por questões de preferência de berço. Ou seja, tudo isso são impedâncias que fazem, no final do dia, a Santos Brasil perder 2 horas diárias operacionais. Esse número piora quando a gente vai para o fundo do canal, no caso da BTP, na margem direita, chega a 4 horas operacionais de perda em função da atracação. Ou seja, se a gente, de fato, garantir uma operação no canal com nível de qualidade e eficiência, a gente vai ter ganhos quantitativos naqueles números iniciais de operação no Porto de Santos. Além disso, nós estamos falando das perimetrais, né? No caso das perimetrais, existe uma discussão, não sei quem está acompanhando, a ponte entre Santos e Santos, né? Que é um bypass que acontece na Anchieta e faz um link direto com a Domênico Rangoni do outro lado, no fundo do canal. Nós estamos discutindo a possibilidade do adensamento na concessão da Ecovias das perimetrais, né? Entendendo que o sistema Anchieta Imigrantes, ele não é só um link entre o Planalto e a Baixada Santista, mas ele é justamente um canal de escoamento daquele 1/3 da balança comercial que a gente tinha mostrado lá no começo. Ou seja, ele tem uma importância de conectar o Porto de Santos com a sua Interlândia. Na esteira desse pensamento, a tese que a gente está desenvolvendo é justamente a perimetral faz parte dessa conexão, né? Hoje ela tem problemas graves com relação à interferência rodo-ferroviária, principalmente no que diz na margem direita, e na margem esquerda a conexão entre a Santos Dumont e a perimetral, que também é um problema grave, que é a rodoadubo lá, que já aparece na imprensa diversas vezes como um problema de conexão dos terminais da Ponta da Praia do lado do Guarujá. Nós estamos falando aí de 1,4 bi de investimento nas perimetrais, nas duas, um pouco mais de investimento na margem direita, para tirar os conflitos rodo-ferro, e a gente entende que isso é uma possibilidade de adensamento. Caso a gente não prospere com a tese, o objetivo é fazer uma concessão, e aí já fazendo o link com uma solução de ligação seca submersa, né? Que aliás já está licenciada, foi licenciada pelo DERSA na gestão anterior, tem projeto de engenharia, e a gente está só fazendo uns ajustes para poder ter menos desapropriação do lado da margem direita, ou seja, a entrada, o emboque do túnel ser direto na perimetral, né? E a gente de fato poder viabilizar. Então nós estamos falando aí entre perimetral e túnel, alguma coisa em torno de 3,5 bi de investimento, né? Que pode estar no ambiente de concessão. Se não se tornar viável, a gente pretende fazer uma contraprestação da própria autoridade portuária. Isso pode ser um cheque à vista, né? Dependendo do sucesso dos leilões do ano que vem, ou uma contraprestação anual para garantir o fluxo de caixa dessa concessão. Tá? Outra possibilidade é incluir esse pacote de investimentos na discussão da concessão da BR-101, que é a continuação do Domênico Rangoni, né? Está sendo discutida pelo DENIT. Também é outro cenário. 300 milhões nessa concessão. Esse seria o OPEX da dragagem incluído nisso. Tá? O que mais? Energia, utilities, canal. Investimentos em terminais. Ano que vem, como eu havia mencionado, 2 terminais novos de celulose na Ponta da Praia, com acesso ferro. Tá? Nós estamos negociando com a Portofer vários investimentos na margem direita, a saber, na região do Saboó, um pátio de manobra ferroviário, uma pera ferroviária no Saboó, terceira via no Valongo, uma pera ferroviária no Telinhos, mais uma linha do Paquetá para o Macuco e mais duas linhas de descarga de celulose na região do Macuco. Né? A gente não precificou ainda, a gente está recebendo da Rumo um pacote de investimento para poder, de fato, fazer uma divulgação com melhor exatidão dos valores investidos. Mas o importante é destravar o gargalo ferroviário que a gente tem na Ponta da Praia com esse conjunto de investimentos. Além disso,
dos 2 terminais de celulose. Tem alguns realinhamentos de berços roteirinhos, né? Isso é uma obra mais aquaviária. O próprio adensamento da BTP no Saboó também vai demandar um realinhamento expressivo de berço e, de fato, laje e um estaqueamento. Eu acredito que vai ser uma obra expressiva também. Do lado do Guarujá, nós estamos em negociação com a Prefeitura do Guarujá para fazer a desafetação de Prainha. Prainha fica do lado do TEV, tá? Então a gente está fechando um acordo com a Prefeitura para realocar as famílias num conjunto habitacional em um ano, né? E a gente pretende fazer um arrendamento, uma concessão de um terminal RoRo naquela área. Nós estamos falando de 160 mil metros quadrados também, de estaqueamento e laje, tá? Além disso, a autoridade portuária mudou a postura com relação ao relacionamento com os terminais privados, né? Para nosso entendimento, a atuação da autoridade portuária ela tem que se dar além da poligonal, que inclusive a gente batiza como poligonal administrativa, né? A Deep World está no meio da nossa poligonal, mas ela está excluída da poligonal. Mas ela é cliente do mesmo jeito, ou seja, eu preciso servir a esse terminal do mesmo jeito que eu sirvo o terminal do lado. Estou falando de serviços de dragagem, otimização da atracação, enfim, os serviços ambientais, né? Então a gente começamos uma conversa com o IBAMA e com a CETESB para unificar todos os monitoramentos ambientais do porto, ter um único monitoramento, um único plano de contingência para todo o porto. Obviamente, cada terminal vai ter seu plano específico de emergência, mas a gente vai estar preparado para atuar em qualquer terminal. O ato de clusterizar o porto ajuda também a gente a ter ganhos ambientais, né? Então, um corredor de celulose, um corredor de granéis, um corredor de containers, isso faz sentido porque eu vou fazer planos específicos para cada área do porto, planos de contingência, respeitando a tipologia de cada carga, né? 2 terminais de líquidos, aqui nós estamos falando da área da Petrobras, da Transpetro, na verdade. O contrato de transição ele está sendo discutido na Justiça, mas a gente já está avançando os estudos para entregar para o governo federal o EVTE para ser qualificado pela PPI 2 novos terminais na área do Alemoa. O ponto importante desse projeto é aumento da capacidade de fato de operação de líquidos no Porto Santos. Se vocês olharem no Google, você pode fazer uma comparação do tamanho da discrepância entre o adensamento que você tem de tancagem na área privada do Alemoa com a mancha de ocupação dos tanques dentro da área da Transpetro. Então, a gente entende que com essas licitações, a gente vai aumentar a capacidade, o adensamento de tancagem na margem direita para o mercado, né? E, obviamente, a Petrobras vai ser cliente de quem ganhar esse arrendamento, eventualmente a própria Transpetro pode ganhar arrendamento. Esse é um dos motivos, inclusive, da gente dividir em 2 terminais, né? Com investimentos em 2 novos berços também, tá? Então, isso deve sair do forno esse semestre, também para ser licitado ano que vem. Em termos de investimento privado, margem direita, esquerda, eu acredito que é isso. Bom, o ponto principal da perspectiva de investimento em construção, eu acredito que vai ter picos de contratos em 2021, tá? Uma vez que as licitações do ano que vem já vão ter sido executadas, e você tem uma maturação aí de projeto de engenharia de mais um ano, com inícios de obras em 21. Os licenciamentos ambientais são simples, não são complexos, até porque todas essas áreas já foram ocupadas em algum momento, seja o 13, que acabou de ser licitado, seja o 20, né, que é onde a Hidrovias do Brasil ganhou o leilão. Na própria área da Transpetro já tem licença, na verdade nós vamos construir novos tanques, né, e fazer retrofitagem de outros. Também já tem licença ambiental. No Macuco também já tem licença ambiental, é só solicitar a licença de instalação dos novos armazéns e novos equipamentos de embarque, se o arrendatário quiser usar equipamentos de costado, né? Porque toda a operação de celulose é feita com guindaste de bordo. O que talvez tenha que ter esforço ambiental para licenciamento sejam as intervenções em água, ou seja, estaqueamento de novos berços,
e a própria dragagem de aprofundamento. 2 minutos. Não. Então, para finalizar toda essa conversa, o grande espaço de investimento privado que a gente está criando, esse ambiente, né, de enxugar a empresa, de fazer um turnaround de fato na empresa, é a abertura de capital, né? Então, esse projeto deu início, o próprio ministro Tarcísio já falou diversas vezes em outros fóruns. A gente iniciou agora, literalmente, eu acho que amanhã vai ter uma reunião da PPI para qualificar o Porto de Santos para estudos para privatização. Tá? O modelo que a gente está advogando é um modelo de abertura de capital, primeiro, por estabelecer um ambiente de governança, transparência, novo mercado, seja qual for o tipo de controle. Se 51% vai ficar na mão do governo ou se vai ficar no setor privado, você tem um ambiente listado em bolsa. Ou seja, a própria atividade portuária, por se tratar de uma atividade que tem interação muito forte com prefeituras, Ministério Público, sindicatos. Sindicatos, nós estamos falando de mais 4 sindicatos patronais, mais de 6 sindicatos laborais. É muita impedância, é muita entropia no mesmo ambiente de trabalho. Então, a gente entende que o ambiente de estado em bolsa faz com que a diretoria executiva futura ela tenha medidas profiláticas para fazer uma boa gestão no ambiente de governança no novo mercado. E o segundo ponto, a injeção de capital privado dentro da companhia, né? E o terceiro é o fortalecimento do mercado de capitais, né? Eu entendo que um país que tem uma economia de respeito precisa ter um mercado de capitais estimulado, enfim, com mais empresas listadas em bolsa, né? Bom, era isso que eu tinha para trazer e eu fico aberto aí para questionamentos e perguntas. Estamos abertos para perguntas do público. O Casimiro, eu tenho apenas uma curiosidade. No Alemoa, a gente tem um problema de drenagem superficial sério. Aí eu vi você falando ali em criar uma expansão, né? Está previsto alguma coisa ali? A Prefeitura de Santos está fazendo uma interferência na entrada de Santos, né, que é a nova entrada da cidade. Um dos elementos dessa obra é justamente a drenagem. O problema não é só no Alemoa, né? O problema ele vem da entrada da cidade mesmo, passando pela linha férrea e entrando no Alemoa. Uma das obras é justamente refazer a macrodrenagem da região, passando pós-Alemoa, né? Então, essa obra está prevista já para ser executada no âmbito da obra da Prefeitura. E a quarta adutora da Sabesp, que vai ser relocada, também está dentro do mesmo projeto? Eu desconheço. Desconhece? Desconheço. Tá bom. Depois nós temos o Guilherme aí, quem sabe ele possa falar aí para nós da quarta adutora. Bom, eu queria agradecer ao Casimiro aí pela excelente apresentação. Todos que vêm aqui estão deixando para a gente um cenário otimista, lógico. Nós estamos investindo ainda em crise, 15% do PIB, uma grande parte em infra, e são todos esses projetos. Precisamos chegar nos 20%.